para falar de fome, é sempre importante a gente lembrar da figura do Josué de Castro, que é a primeira pessoa, na verdade, que vai discutir a questão da fome, não só no Brasil, mas no mundo, como um problema político. E aí, segundo o Josué de Castro, a fome ela não é um problema de saúde, ela é um problema político que reverbera na saúde. E aí, nesse sentido, o Brasil é um dos países que, ao longo de sua história, apresentou e apresenta ainda hoje uma série de problemas associados à questão da fome. A fome é um reflexo da estrutura agrária que se tem no Brasil. Tá? O Brasil, na década de 50 e 60, você tem, sobretudo no início dos anos 60, você tem uma ebulição social no campo muito grande. É o período das ligas camponesas, é o período que vai haver uma série de lutas pela terra, e todas essas lutas colocavam a terra e a redistribuição de terra, que a gente chama de reforma agrária, como uma centralidade a ser seguida, encontrada, obtida, conseguida de qualquer custo. Só que a gente vai ter, dos anos 60, a ditadura militar. E aí há uma freagem desse processo de transformação do campo. A ditadura militar, uma das primeiras ações que eles vão efetuar é justamente colocar na ilegalidade as ligas camponesas. Vão caçar os líderes das ligas camponesas, que são eles que faziam o debate sobre a reforma agrária, que é o debate que incidia diretamente a questão da fome no Brasil. Se a pessoa tem terra para produzir, ela tem de onde prover o sustento dela, o sustento básico, que é a produção alimentícia. Tem uma série de situações que vão magnetizar o campo e que vão diretamente contribuir para o problema da fome que a gente vai ter no Brasil. Então, esse problema de fome ele vai perdurar esse tempo inteiro, que é o período da ditadura militar. A ditadura militar não vai se preocupar em resolver o problema da fome, pelo contrário, é um momento em que há uma concentração de renda muito grande, há um suporte, há subsídio do Estado para os grandes produtores. Os grandes produtores eles estão voltados sobretudo para o mercado externo e não para o mercado interno. No Brasil, quem sustenta o nosso mercado alimentício são, na verdade, a agricultura familiar, que não são os grandes latifúndios. São eles que são voltados para o mercado interno. Esse grupo produtivo do campo, durante o período da ditadura militar, eles não tiveram o apoio, o subsídio, o suporte necessário para que eles pudessem se desenvolver e, consequentemente, impactar os preços do mercado. E aí, produtos alimentícios caros, renda baixa, eu vou contribuir diretamente com o aumento de fome. Com uma reforma agrária que fosse colocada em prática, a gente sem dúvida nenhuma atacaria o problema que envolve a fome. Se tem mais gente produzindo, a gente pode de alguma forma baratear o custo da alimentação, o que é bom. Tá? Baratear o custo do alimento significa que as famílias brasileiras vão ter um maior poder de consumo por seu cardápio alimentar, não sendo um cardápio pobre em nutrientes, e sim um cardápio que seja variado e adequado para a biologia humana. Só que recentemente, o Brasil, sobretudo a partir dos anos 2000, há uma mudança política no nosso país. Nosso país, historicamente, é um país que concentra terras na mão de muita gente, e isso gera e impacta diretamente problemas associados à questão da fome no Brasil. E a partir da conjuntura ali do início dos anos 2000, sobretudo com a ascensão do governo Lula e posteriormente o governo Dilma, vão surgir programas voltados para a tentativa de erradicar a fome no Brasil. E aí você tem o Fome Zero, você tem o Bolsa Família, que são programas que vão diretamente tratar da questão que envolve a fome no nosso país. Se a gente vai em regiões como a região do Nordeste ou Norte, o volume de problemas vinculados à fome é muito grande. Se a gente vem para o Sudeste, a gente também vai encontrar, mas num grau muito menor do que nessas áreas mais afastadas do Brasil. E aí, com a criação desses programas de erradicação da fome, houve um avanço no combate a esse problema de desigualdade no Brasil, mas nós também não atingimos níveis satisfatórios em relação a isso. Recentemente, há uma mudança política no Brasil e há um certo descaso com relação à fome. E isso tem impactado uma série de problemas, sobretudo nas regiões mais afastadas do país, onde o nível de desenvolvimento socioeconômico é muito mais baixo. O Brasil, com os anos 2000, avançou um pouco, mas nos últimos 4 anos houve um retrocesso muito grande, a ponto da ONU dizer que no Brasil aumentou o número de pessoas aí na categoria de subnutrição.
As pessoas no Brasil têm um descaso muito grande quando se discute a fome. E muitas vezes são pessoas que nunca presenciaram ou tiveram problemas vinculados à fome. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos tratam com desprezo. Que Deus ilumine os brancos, para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo, e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Sr. Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva, mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Meu choro não é nada nem de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um urso soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha